Já parou para pensar como é que um computador dá conta de rodar um jogo pesado, um navegador cheio de abas e mais um editor de texto, tudo ao mesmo tempo, sem travar, sem se perder? Pois é, a mágica por trás disso tudo tem nome: memória. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender como essa peça fundamental funciona. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta-chave. Beleza, um programa tá lá, rodando, mas onde é que ele guarda de forma temporária todas as informações que ele precisa para funcionar naquele exato instante? É, pensem bem. O resultado de uma continha que o computador acabou de fazer, um nome que foi digitado num formulário, ou até a pontuação atual daquele jogo. Tudo isso, todos esses dados, precisam ficar guardados em algum lugar, né? Pelo menos enquanto o programa está aberto. E esse lugar, esse lar temporário, é justamente a memória do computador. Muita gente conhece como memória RAM. Ela funciona como se fosse a mesa de trabalho, sabe? O espaço essencial onde tudo acontece enquanto um programa está em execução. É ali nessa área de trabalho ativa que o processador armazena, lê e modifica os dados o tempo todo. Mas aqui vem o pulo do gato. Essa memória é volátil. E o que isso quer dizer? Simples. Desligou o computador, tudo que estava ali some, vai embora. Por isso que é um armazenamento temporário. Ok, mas como é que essa mesa de trabalho se organiza? Para entender isso melhor, vamos usar uma analogia bem simples, mas que, olha, funciona que é uma beleza. Pensem num corredor gigantesco, desses de correio, sabe? Com milhares e milhares de caixinhas, uma do lado da outra, e cada uma delas com um número único para identificação. É basicamente assim que a memória do computador é organizada por dentro. E essa ideia das caixinhas é perfeita, porque cada espacinho na memória tem exatamente duas coisas. Primeiro, o endereço, que é o número da caixa, a localização única dela. E segundo, o conteúdo, que é, bom, o que tem dentro da caixa. Olha só essa tabela. É exatamente isso. No endereço 1001, por exemplo, a gente poderia encontrar o número 25. Já lá no endereço 1003, o conteúdo poderia ser o texto Maria. Cada endereço aponta para um conteúdo específico, sem confusão. Beleza, então a gente já entendeu a ideia das caixas e dos endereços. Mas o que exatamente a gente guarda lá dentro? Qual é a língua que o computador fala para armazenar essas informações? Bom, na essência de tudo, no nível mais baixo possível, a informação vira bit. Um bit é a menor unidade que existe num computador. Pensa nele como um interruptor de luz. Ou ele está ligado, que é 1, ou está desligado, que é 0. Só isso. Só que um bit sozinho não faz muita coisa, né? Por isso, os computadores são mais espertos. Eles juntam um pacotinho de 8 bits. E esse grupo de 8 bits ganha um nome especial, byte. É uma unidade bem mais útil para trabalhar. E olha que legal, pode não parecer, mas com apenas esses 8 interruptorezinhos, um único byte consegue criar 256 combinações diferentes. É com essa variedade que o computador consegue representar números, letras, cores, basicamente tudo que a gente vê na tela. E a partir daí, a coisa cresce numa escala absurda. A gente junta os bytes e forma os kilobytes. Junta os kilobytes e vem os megabytes, depois os gigabytes. É assim que a gente mede a capacidade gigantesca de memória que os computadores têm hoje. Certo, agora chegamos num ponto importante. O processador, para ele, tá tudo bem. Ele usa esses números de endereço, tipo 1001, 5010, para achar os dados. Mas e para nós, seres humanos? Trabalhar com essa sequência de números seria uma loucura. É só imaginar a cena. Ter que decorar que a idade da pessoa está guardada no endereço 5010 e o saldo bancário dela no endereço 8041. Não ia dar certo, né? Seria impossível programar assim, a chance de errar seria enorme. Então, qual foi a grande sacada para resolver esse problemão e tornar a programação algo possível para pessoas? A solução tem um nome: variável. Uma variável nada mais é do que um nome, um rótulo que a gente cria e que fica associado àquela caixinha de memória. É como colocar uma etiqueta na caixa de correio. E olha como isso deixa tudo mais fácil. O programador agora só precisa se preocupar com o rótulo, com o nome idade. Quem faz o trabalho sujo de ligar esse nome idade ao endereço 5010 e ao conteúdo 20 é o próprio computador. É uma abstração perfeita. Então vamos fechar o raciocínio. A memória é a área de trabalho temporária dos programas. Ela se organiza como caixinhas, cada uma com um endereço e um conteúdo. Esse conteúdo, no fundo, é feito de bits e bytes. E para a gente conseguir usar tudo isso sem enlouquecer, a gente usa as variáveis, que são os rótulos dessas caixas. Muito bem,
Agora que a gente já sabe como guardar e etiquetar os dados usando variáveis, a pergunta que fica é: como a gente começa a mexer com esses dados? Como fazemos contas, comparações, como tomamos decisões com base neles? Bom, isso já é papo para nossa próxima conversa.